apresentar o conflito entre Israel e Palestina sob a perspectiva da necropolítica de Attila Mbembe, e foi um trabalho escrito com meu colega Glauco Winkel, e ambos somos pesquisadores do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos, LabGRI. Bem, a seguinte pesquisa apresenta o contexto histórico da criação do Estado de Israel, o consequente conflito com a Palestina, e sob a perspectiva de Attila Mbembe da necropolítica, visa responder a seguinte pergunta: como o conflito de Israel e Palestina se enquadra como uma prática necropolítica? Na nossa metodologia, utilizamos a abordagem qualitativa de caráter histórico descritivo, e como fonte primária usamos o livro do Mbembe de necropolítica, as resoluções da ONU sobre a partilha de território e dados da Organização Mundial da Saúde. E como fontes secundárias, usamos artigos científicos e notícias de veículos internacionais. Partindo para o contexto histórico do conflito, muitas pessoas interpretam que esse conflito se iniciou com a criação do Estado de Israel, mas isso não é verdade. Na virada do século XIX para o século XX, cresceu um movimento na Europa chamado sionismo, que era a crença da criação de um Estado judeu a partir de escrituras sagradas. Esse movimento contava com o apoio do Império Britânico, onde eles criaram oportunidades para que houvesse a presença de colonos no território da Palestina, e isso era muito importante. Por que esse apoio? Pois a Palestina estava sob mandato britânico desde 1918, e ela fica até 1947. Quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, e é reconhecido os horrores do Holocausto, urge então a necessidade da criação de um Estado para os judeus. A partir disso, a ONU vai então apresentar a Resolução 181 sobre a partilha do território, onde define que o território deveria ser dividido em 56% para os judeus e 42% para os árabes. Essa resolução vai ser muito apoiada pela comunidade judaica e comunidade britânica, mas ela não receberá o apoio das lideranças árabes, que falarão que a ONU está violando o seu direito de autodeterminação dos povos e o direito ao seu território. Entretanto, isso não valerá de nada, pois em 1948 as forças do Império Britânico se retiram do mandato britânico e é declarada a independência do Estado de Israel, dando início a um conflito que ultrapassa gerações. Bem, entrando sobre esse contexto com o Mbembe, o Attila Mbembe ele é um autor, filósofo e cientista político camaronês, que vai tratar sobre raça, negritude e a ocupação colonial contemporânea. A partir disso, ele vai desenvolver a necropolítica. O Mbembe era um entusiasta de Foucault, e quando ele se depara com a obra de Foucault, ele encontra a biopolítica e o biopoder. A biopolítica seria a força que regula comunidades e populações, e o biopoder seriam os instrumentos e tecnologias utilizados na regulação desse poder. A partir desse estudo, o Mbembe vai achar que é insuficiente para explicar a profundidade dos conflitos contemporâneos internacionais. E a partir disso, ele irá então desenvolver a necropolítica. Em termos simples, o que seria a necropolítica? A necropolítica é o poder de se determinar quem deve morrer e quem deve viver. E a partir de instrumentos do biopoder, então, o deixar morrer se torna aceitável e é desenvolvido. O Mbembe também vai afirmar que cabe ao Estado delimitar quais são os limites dos direitos, da violência e da morte. Porém, muitas vezes os Estados utilizam desse poder e discurso para criar zonas de morte em seu próprio território. O autor vai pontuar que a fragmentação territorial da Palestina ocorreu para impossibilitar qualquer movimento unificado palestino, causando uma segregação, no que em seu livro ele vai remeter ao apartheid sul-africano, também apontando como uma segregação. Eu trouxe aqui na imagem a separação original que foi proposta pela ONU da partilha do território da Palestina. Vocês veem aqui que em laranja é separado o Estado árabe, sem ter um movimento contínuo, enquanto o Estado judeu ficou com as maiores partes. E por isso é dessa segregação de território. O território, portanto, vai ser dividido em fronteiras artificiais e que vão causar células isoladas. Bem, para explicar a instrumentalização dessa necropolítica, o controle de se deixar viver ou deixar morrer, ele vai usar o princípio da política de verticalidade de A.L. Weisman, onde a ocupação vai ser descrita como um instrumento dessa política de verticalidade e soberania, que era a criação tridimensional dos usos dos espaços para conflitos. Como assim os usos dos espaços? Eu sei que quando falo assim fica um pouco subjetivo, mas quando a gente se refere a espaço, está se referindo ao térreo, ao subterrâneo e ao poder aéreo, porque são
imagem é que hoje o território da Palestina possui nessas linhas vermelhas são túneis subterrâneos utilizados no conflito. Então, eles são usados por poderes militares da Palestina para contra-atacar as forças israelenses, mas muitas vezes são encontrados pelas forças israelenses e usados contra a própria força de resistência palestina. E aí essa formação de terror vai ser caracterizada como a forma mais bem sucedida de necropoder, porque ela não fica limitada a esse exemplo. Eu trouxe outros. Aqui nós temos o muro construído em Israel para segregar e concentrar a população palestina em um território específico, impedindo a sua unificação e limitando o seu lugar, aonde eles podem ou não passar ou algo semelhante. Aqui no território da Palestina em si, nós temos as forças de defesa terrestres israelenses que servem para controlar a população. E aqui nós temos o uso do espaço aéreo, onde são lançados mísseis, que são locais específicos e que determinam essas zonas de morte, porque tem alvos específicos. A partir disso, nós entramos no conflito atual contemporâneo, que diz respeito a Israel e Hamas. Bem, como a criação já foi controversa do Estado de Israel, tiveram muitas tentativas de acordo para a criação de um Estado palestino. Porém, todos esses acordos, desde 1990 com os acordos de Oslo, foram tentativas frustradas, onde ambas as lideranças ficaram extremamente desgastadas, até que aparece um líder extremamente carismático que vai utilizar dessa fragmentação para construir uma narrativa do palestino como o outro antagônico, o outro a ser subjugado, e como o Membe afirma na necropolítica, utilizado do poder do discurso também para legitimizar essa prática. Isso nós temos então o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel e o primeiro-ministro mais longevo da história do país. E ele vai utilizar dessa força para legitimizar o que ocorre no território da Palestina. Assim, com essa narrativa polarizada e a contínua tensão entre as partes, vão ser criados movimentos de resistência na Palestina que muitas vezes terão comportamentos agressivos. Um desses grupos é o grupo militar palestino Hamas. O Hamas vai ficar mundialmente conhecido, pois em outubro de 2023 vai coordenar um ataque a Israel que culminará na morte de 1.200 civis e centenas de reféns. Esse ataque, então, vai ser respondido com a declaração de guerra de Israel contra o Hamas e um contra-ataque imediato à faixa de Gaza. Entretanto, vai dar início a um conflito sem precedentes entre as partes. E a resposta vai passar a ser questionada pelo sistema internacional como desproporcional, devido à alta quantidade de mortes. Assim, nós entramos no último relatório da Organização Mundial da Saúde, que saiu agora, em outubro de 2025, onde já são cerca de 70 mil civis palestinos mortos e 170 mil feridos. Além disso, como o Membe fala e é extremamente simbólico, a faixa de Gaza é muitas vezes vista como uma segregação semelhante ao que ocorreu ao Apartheid. A partir disso, a África do Sul entra com um pedido na Corte Internacional de Justiça de denúncia por genocídio contra o Estado de Israel, pautada na Convenção de Punição de Genocídio de 1947. O julgamento ainda está em decorrência, porém, no momento, o parecer jurídico da Corte Internacional de Justiça é favorável à África do Sul, o que é extremamente simbólico pela semelhança com esse regime de apartheid. E a maioria desses civis, de acordo com dados da ONU, são mulheres e crianças. Bem, o Membe vai falar que a ocupação colonial contemporânea da Palestina é o modo mais bem sucedido de necropoder. Isso porque o necropoder vai definir a soberania daquele Estado com a capacidade de fazer morrer e deixar viver, instrumentalizando esses corpos e suas mortes a seus interesses. E isso é utilizado a partir da fragmentação territorial e as táticas de soberania vertical mencionadas anteriormente, com o uso do espaço terrestre, subterrâneo e aéreo, o que pode ser observado no que ocorre no conflito atual, visando impossibilitar uma unificação desse povo para uma resistência. Então, a partir de outubro de 2023, o que se vê em Gaza é um extermínio a céu aberto, e como apontado pelo Membe, vai ser uma prática contínua do necropoder. Para essa população, basicamente suas vidas hoje são vistas como um mundo de morte ou uma morte em vida. Isso porque eles não têm recursos,
eles têm um espaço delimitado, eles não podem, não têm o direito de ir ou voltar, e isso é uma prática da necropolítica. E o medo da morte para ele é algo constantemente eminente, é um estado contínuo. Essas foram as minhas referências e obrigada. Ótimo trabalho. A gente tem 5 minutinhos agora para perguntas e respostas. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Aí eu acho que como vocês dois fizeram, a pergunta Sim. depois. Sim. Vem cá, Glauco. Aí a minha pergunta não é tanto sobre Israel e Palestina necessariamente, mas é mais sobre o conceito de necropolítica, porque assim, é um conceito que está na moda, né? E tem uma carga pejorativa, falar que está na moda, mas que não é direcionada a você, porque eu sou estudante e está sempre na moda, né? E existe uma tendência muito grande de ficar utilizando necropolítica para falar sobre as mortes da Covid, para falar sobre a violência contra a comunidade negra nas favelas e tudo mais. E falou que a necropolítica é uma zona de fronteira, uma zona de morte, um conflito, apesar de discurso, um conflito armado, frequente, sempre resgatando essa tensão colonizadora, né, de ocupar território e tudo mais. Então eu queria saber sobre a definição de necropolítica, se pela leitura de vocês do Bembe, o caso da Covid e o caso das favelas, são dois casos diferentes, mas a gente sempre tem uma dessas no Brasil, né? Se a gente pode dizer que é necropolítica, ou se é uma banalização do conceito. Eu posso começar? Pode. Porque eu e a Lula, nós nos unimos para escrever isso. Eu sou pesquisador no Instituto Cidade Asiática, ela é pesquisadora no Oriente Médio. Então, eu entrei junto com ela nessa pesquisa porque eu tinha lido uma cadeira no Bembe e ela leu também. E aí a gente falou, olha, surgiu a oportunidade. E ela, eu li, e eu também li, e a gente veio juntos, né? E eu fiz um trabalho especificamente sobre a questão do Bembe, analisando de uma forma geral o que ele considerava as práticas de necropolítica. O livro é de 2012, né? Então, ele nem trabalha, por exemplo, o que a gente está trabalhando aqui hoje, Gaza, tudo que está acontecendo. Então, piorou muito mais. Só que em relação a outras práticas, né, a questão da pandemia de Covid-19, que acho que é bastante evidente, de mortes, etc., essa foi uma dúvida que eu coloquei no final do meu trabalho para entregar para o professor, se configurava ou não, se era ou não uma banalização. Eu acho que talvez a gente possa ter opiniões diferentes em relação a isso, mas eu acredito que o problema em relação à questão da pandemia de Covid-19 é que foi um episódio de negligência total do governo, né? Então, não era tão evidente quanto é Gaza, não havia um extermínio tão direto quanto é, né, tu mirar para o palestino e apertar o gatilho, né? Houve uma negligência muito grande do governo Bolsonaro, que é evidente, né? E óbvio, os próprios discursos dele nos levam a esse limbo, né? Se foi ou não uma prática necropolítica, porque ao mesmo tempo que ele era negligente, ele falava que não era governo, que não era responsabilidade dele. Então entra dentro dessa perspectiva. Eu acho que é uma reflexão muito interessante, mas eu diria que pela análise do Bembe e pelos conflitos que ele analisa, ele pega coisas como colonialismo, ele pega coisas como conflitos que são históricos, né? Que tem um lapso temporal assim, bastante significativo. Então eu diria que é um pouco arriscado fazer uma abordagem da Covid-19 pelo Bembe. Complementando você, porque ele falou da Covid e falou, por exemplo, das invasões das favelas. Quando o Bembe ele vai desenvolver a necropolítica, o conceito, ele usa também muito sobre corpos, se referindo à raça e etnia. Então, ele não fica só subentendido para conflitos especificamente, mas a instrumentalização contra essas raças e etnias. Então, eu concordo com o Glauco na perspectiva da Covid-19, porque, querendo ou não, foi algo mais geral. Mas, por exemplo, que você deu o exemplo de entrar nas favelas, atirar nos corpos lá, é um grupo vulnerável economicamente, é um grupo vulnerável socialmente, é um grupo que é marginalizado pelo Estado. E essa escolha da marginalização é uma instrumentalização. Então, eu acho que isso se enquadraria assim, como uma prática de necropolítica. Não a Covid-19, mas a invasão das favelas e tudo mais. Porque entra no que ele abordou de etnia, de os corpos não terem o mesmo valor, não terem para o Estado e coisas semelhantes. Perfeito. Então, nesse mesmo sentido, as políticas também seriam contra as deportações. As deportações. Eu acho que é mais uma instrumentalização do que poderia se tornar uma necropolítica, porque assim, eles têm uma postura
termo necropolítico, a gente se refere à quantidade alta de mortes, a quantidade dessas mortes para justificar algo. No momento, eles estão deportando sobre justificativas ainda, entre aspas, legítimas e institucionais. Seriam as justificativas econômicas, as justificativas de crescimento e desenvolvimento, não justificativas de guerra, de conflito. Aí eu acho que fica só um pouco nessa relação, assim, tem uma deportação em massa e não uma violação em massa, apesar da postura agressiva. Mas tem um fundo. Tem um fundo total, que pode se tornar, com certeza.